são reflexões mesmo que você vai parar e você vai pensar, caraca, real isso. Essa ansiedade não é minha, essa ansiedade é projetada em mim. Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre um livro que quando eu postei a foto no meu Instagram, todo mundo veio perguntar como que era, se era bom, se valia a pena. E eu vim aqui mostrar hoje pra vocês que sim, spoiler, vale muito a pena. O livro é Você é Ansioso? Reflexões contra o Medo, do Luiz Felipe Pondé. Pra quem não conhece, o Pondé é um filósofo muito incrível, pelo menos eu acho ele muito incrível. Eu já acompanhava o trabalho dele antes, até ler esse livro, que a partir de hoje decidi que eu vou ir mais atrás do trabalho dele, porque vale muito a pena. Essa foi a primeira obra que eu li dele, ele tem várias outras obras, e ele escreveu esse livro na quarentena, levando em conta a ansiedade da quarentena. E eu li ele graças à minha psicóloga, porque tava com a mania de jogar tudo na culpa da ansiedade, sabe? Ah, tô comendo demais ansiedade, não fiz nada ansiedade. E aí ela falou assim, Alana, lê esse livro. Lê esse livro e vê se realmente é ansiedade crônica, tipo doença mesmo, ou se é só uma desculpa que você está usando. E nesse livro ele vai explicar um pouco de como a ansiedade se manifesta e do porquê, mas através da filosofia e não da psicologia. E ele deixa bem claro, já no início do livro, que ele não é psicólogo, que ele não é esse profissional, que ele vai dar a opinião de filósofo dele sobre o assunto com um embasamento muito amplo. Então, ele tem propriedade para falar do assunto pelo que ele leu e pelas reflexões da vida dele aí. Já no início, ele vai explicar que a ansiedade é uma coisa que a maioria dos seres humanos tem, porque ela é uma vontade de querer sucesso, de ter sucesso lá na frente. E quanto mais você quer crescer na vida, quanto mais você almeja algum objetivo que seja muito longo, mais ansiedade vai se manifestar, mais ansiedade vai aumentar. E ele ressalta uma frase que eu acho muito boa, que fracassar é humano. Então, assim, a gente tá acostumado a sempre focar no objetivo, tipo, eu vou vencer. E se não tiver isso, ele fala ali que vai ser uma coisa muito melancólica. Se tem uma pessoa que não quer vencer na vida, que não tem um objetivo fixo, ela tá em melancolia profunda, assim, porque a nossa vida a gente tem que desejar alguma coisa, porque a falta de desejo é depressão, sabe? Então ele fala que a gente sempre tem que almejar, mas meio que tem visto o fracasso, sabe? Que é uma visão muito niilista, ele fala ali sobre niilismo e eu quero deixar bem claro que eu não sou da área da filosofia, então se eu errar alguma coisa, me desculpa, tá? Eu realmente tô tentando aprender aí sobre filosofia, então dá um desconto. No livro ele também fala, ele cita Freud e um pouco do que o Freud explica, e o Freud explica que tem muita relação entre a ansiedade e a paranoia. Porque assim, quando você quer muito uma coisa, você vai ter meio que uma paranoia por isso. Mas eu tô falando numa questão desenfreada e não controlada. E quanto mais paranoia, mais ansiedade vai estar ali. Quanto mais você deseja ter sucesso, mais ansiedade vai estar ali. E esses primeiros capítulos é basicamente mostrando por que a gente tem ansiedade nessa sociedade. E que meio que essa ansiedade não é nossa, sabe? Que essa ansiedade, ela aparece desde o início pra gente. Quando a criança nasce, os pais vão lá e meio que criam uma vida perfeita pro filho, almejam um emprego perfeito. Muitos pais, inclusive, impõem que o filho faça determinada faculdade para ele se especializar em uma área que muitas vezes os pais não conseguiram se especializar e eles projetam isso no filho. E o filho vai nascer com aquela ansiedade que vai aumentando com o decorrer da vida, com o decorrer dos anos, por se tornar um profissional naquela área. Ou, se não é essa ansiedade, é a ansiedade de falar para os pais, não, eu não quero isso. Então, tem uma ansiedade independente da escolha ali do filho. Outra questão muito explícita é quando a pessoa se forma e ela vai ter uma ansiedade por procurar um emprego. Só que ela vai estar no mercado de trabalho com menos especialização do que pessoas que já têm, sei lá, um mestrado, um pós-doutorado, e isso vai se tornar uma ansiedade para ela. A ansiedade da mãe vai aparecer na filha, a ansiedade do pai no filho. Então a ansiedade que a gente tem foi projetada pra gente e a gente meio que incorpora isso. Então,
tudo que tem na sociedade vai se projetar na pessoa, no indivíduo. O que acontece, a diferença que acontece é como esse indivíduo vai lidar com a sociedade e como ele vai projetar essa ansiedade nas futuras gerações. Uma coisa que o Pondé fala muito é sobre essa geração mimimi. A gente tá numa era muito tecnológica. Eu não posso falar muito do passado porque eu meio que nasci nessa transição. Eu sou millennium, mas eu nasci no milênio passado, eu sou de 99. Porém, eu nasci na tecnologia, cresci ali, não tem como negar. Então eu não posso dar a minha opinião, vou apenas refletir sobre o que ele falou como uma opinião de professora, vamos dizer assim. Ele fala que como a tecnologia está muito presente na nossa sociedade, a criança que nasceu nessa era vai saber desenvolver, vai saber trabalhar, vai saber mexer muito mais do que o idoso, do que o adulto. Vai saber fazer isso. E o que o adulto faz? O adulto meio que impõe a essa criança uma responsabilidade de que ela vai saber tudo de tudo apenas porque ela sabe mexer no celular. Apenas porque ela sabe, sei lá, sintonizar uma TV. Algo assim. Sintonizar uma TV é uma coisa muito de velha. Ok. Então, quando o adulto fala para uma criança, estimula essa criança a ser o dono da razão desde pequeno, essa criança vai crescer com o rei na barriga, sabe? E isso, essa necessidade de impor ao jovem que ele tem que saber, vai ser uma ansiedade que vai se refletir lá na frente, sabe? Eu tô na era dessa ansiedade de tipo assim, cara, eu tenho que saber, eu tenho que... E eu observo aqui em casa por mim que as coisas tecnológicas, se eu não sei fazer, ninguém vai saber. A gente vai ter que, sei lá, procurar outra pessoa, pagar pra outra pessoa. Cara, eu nem sou da área da TI. Então, isso que ele falou, eu consegui trazer muito pra minha realidade. Nessa questão do jovem ser cobrado por saber. Porém, tem outro lado também. O jovem ser cobrado pelo saber, apenas isso gera uma ansiedade, sim, só que não é tão prejudicial para a sociedade. Prejudicial vai ser quando o jovem fala, a criança fala, o adolescente fala e os adultos só concordam. Os adultos não querem questionar porque meio que essa criança tem que ser o prodígio, meio que os dizeres dessa criança têm que ser acatados porque já que ela entende mais das coisas do que a gente, segundo esses adultos, ela não pode receber o não. E aí, além disso também, essa pessoa que vai estar na área da tecnologia, que supostamente são os jovens, eles vão ter que trazer coisas novas, inovadoras. Então isso causa muita cobrança. Por isso que a gente vê muitos adolescentes e jovens na depressão. Claro que eu não tô justificando apenas por isso, sabe? Mas grande parte é por essa cobrança de, cara, faz alguma coisa aí, tu sabe as coisas, vai lá. Então ele meio que quis trazer isso. O jovem tem que ser revolucionário, sabe? Ele tem que incorporar isso que os adultos falam. Isso também é uma causa da ansiedade, segundo o Pondé. E essa questão da pessoa ter uma responsabilidade muito grande quando jovem, tendo que ser esse famoso jovem revolucionário, causa uma consequência na vida adulta. Lembrando que algumas coisas daqui que o Pondé fala eu não concordo, e eu já vou explicar o que eu não concordo, eu vou falar a fala dele. Ele fala nesse livro que essa cobrança muito cedo na vida vai gerar jovens que não querem adquirir a responsabilidade de adulto, não é nem mais jovens, os adultos que não querem a responsabilidade de adulto, que não querem ter filhos, que não querem sair da casa dos pais, que não querem assumir uma vaga de emprego porque é muito grande. Vai gerar isso, vai ser essa consequência, porque eles meio que tiveram que assumir uma responsabilidade e eles não cedo, e eles não querem assumir uma responsabilidade de adulto e se colocar nesse lugar de adulto. Ok, agora é a Lana falando. Eu sou uma pessoa jovem adulta que não quer ter filhos. Porém, não é por falta de responsabilidade, não é que nem ele fala ali, tem um pet porque dura menos e é mais barato, não é por isso. É por questões pessoais, de criação mesmo, que eu não me vejo, eu não tive um exemplo materno pra seguir, pra eu poder ser uma boa mãe. E eu sei que a gente descobre, a minha mãe descobriu o que era ser mãe, sendo mãe.
E eu não quero ter isso, sabe? Então eu prefiro não ter um filho. E se eu quiser ter um filho, vai ser adotado. Eu não quero gerar nenhum filho. Por questões psicológicas, mas não por fugir da realidade. Uma coisa muito importante que o Pondé ressalta é a questão da medicação na adolescência para tratar a ansiedade. Lembra que ele falou que a ansiedade do adolescente é principalmente a ansiedade do adulto que ele vai incorporar? Então, a ansiedade, quando a pessoa é muito jovem, ela é um assunto muito delicado. Inclusive, tipo assim, eu nunca fui diagnosticada com ansiedade. Meio que foi uma consequência de outra doença que eu tenho. Então eu nunca entrei com medicação para ansiedade. Dá pra dormir, pra relaxar, então não sei se isso se encaixa. Mas ele fala que quando o adolescente ele vai apresentar muita ansiedade é porque está sinalizando alguma coisa. Ou o adulto está botando muita responsabilidade no adolescente, ou o adulto está achando que o adolescente não precisa mais, sei lá, de contato paterno, materno, e não tenta solucionar isso. Então vai pro médico, o que, na minha opinião, é uma coisa certa fazer, né? E o médico vai entupir o adolescente de remédio. E além disso, o adolescente vai procurar ajuda na internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo para substituir essa falta de atenção física, essa falta de atenção familiar. Então, a questão ali que ele sinaliza muito é isso de não falar que é qualquer coisinha ansiedade na adolescência, porque pode ser apenas uma carência. Outra coisa muito legal que ele trouxe nesse livro é a questão da ansiedade na velhice, porque ele fez a organização do livro dele entre ansiedade na infância, ansiedade na adolescência, ansiedade na idade juvenil, na idade adulta, e agora vai para ansiedade na idade da velhice ali. Então ele vai trazer duas situações. Uma de um senhor que ele se relaciona com uma mulher mais nova, e para ele se relacionar com uma mulher mais nova, ele escolheu o estilo de vida de ter que toda manhã tomar uma penca de remédios, inclusive um viagrinha, para conseguir dar uma continuidade na vida sexual dele. E tomando esse viagrinha, ele vai correr vários riscos, pressão, parada cardíaca e tudo, mas é uma opção dele, porque ele tem uma ansiedade de dar à sociedade o tipo de homem que a sociedade quer. Tá se relacionando com uma mulher nova, isso meio que já vai ser um ponto positivo pra ele, onde ele vai estar meio que nos padrões da sociedade de um cara mais velho namorar com uma mulher mais nova. Porém, para ele conseguir manter essa vida que a sociedade meio que vai aplaudir, ele vai ter que submeter a saúde dele a isso. Só que foi uma opção dele, porque ele tem essa ansiedade, essa necessidade de continuar com essa vida para se sair bem aos olhos dos outros. E a segunda situação é de uma mulher com 60 anos, super gostosona, super empoderada, super viajante no mundo, e ela não tem, tipo, tesão nenhum. Ela tá na menopausa, ela não sente tesão, mas ela tem que se relacionar com caras pra dar à sociedade a mulher empoderada que a sociedade quer. E uma coisa que ele fala ali, que eu concordo em termos e em outros termos não, eu já vou explicar o porquê, é que o feminismo, ele traz muito a questão do feminismo ali. Meio que estragou várias questões. E ele comenta que meio que agora, depois dessa revolução feminista, os homens têm que ser obrigados a não pagar a conta do restaurante. Vamos rachar. Os homens têm que ser obrigados a, sei lá, se vestir de figura materna, porque a mulher vai fazer outra coisa que, segundo antigamente, era masculina. Então meio que demoniza essa ação e a masculinidade fica meio que mais frágil. Eu não consegui explicar muito bem, eu acho. Mas basicamente é isso. Ele fala muitas outras coisas e eu peço que, se você quiser dar opinião sobre isso, leia esse livro. Uma coisa que eu concordo, que essa questão de tem que falar assim, não, porque a mulher é obrigada a pagar metade da parte dela, que o homem é obrigado a, sei lá, fazer tudo que a mulher faz pra mulher não fazer nada. Isso, essa obrigação, essa obrigatoriedade que a sociedade clama, é uma coisa muito desnecessária, sabe por quê? Porque cada família é uma família.
sabe? Cada um sabe sua realidade. E impor coisas pro indivíduo não é legal. E o feminismo não quer isso. O feminismo quer dar a todas a oportunidade de viver como bem entenderem, igualdade, e é isso. E eu entendi o ponto dele, sim, de querer falar que obriga a fazer isso, e muitas mulheres não se sentem confortáveis a isso, e nem os homens com essa imposição ficam masculinidade frágil, né, e tal. Então eu concordo com ele que essa imposição de você ter que fazer isso é uma coisa muito maléfica, sabe, pra cabeça das pessoas. Porém, essa liberdade da mulher poder fazer o que ela quer, do homem poder fazer o que ele quer também, enfim, é o que vai tornar mais leve a sociedade. Então, leiam esse livro, tá? Essa parte é uma parte que cada um tem a sua opinião, então essa é a minha aqui. Eu concordo com ele na parte da imposição, porém na parte do mais conservador eu não concordo muito. E uma coisa que eu fiquei assim, parabéns, cara, você falou tudo e eu vou inclusive usar no meu artigo, foi uma questão da avaliação escolar. A avaliação escolar é uma coisa que traz muita ansiedade para o estudante e não só para criança. Eu, quando entrei na faculdade, eu tinha crises de tremer, de suar frio, de não conseguir comer direito, de, sabe, por causa só da questão da nota, de não poder ver uma nota abaixo do que era o meu padrão. E isso me deixou muito mal durante muito tempo até eu conseguir lidar com isso. E eu não lidei totalmente não, porque eu fico nervosa. Mas na hora, pelo menos, eu consigo ter o foco daquilo que eu tô fazendo. E ele falou muito disso daí, dos pais quererem ir lá e meio que tomar as rédeas da direção escolar, por causa que os filhos não estão indo bem, sendo que em casa eles fazem uma pressão fodida para os filhos irem bem na escola e não entendem por que o filho não tá entendendo. Não vão na escola pra conversar, mas sim pra impor. Então, cara, quando chegou nessa parte, eu parei. Eu mandei um áudio pra um amigo meu, berrando, porque eu só queria beijar a boca desse homem. Só isso. Então, o que eu achei desse livro? Muito bom. Sem palavras, cara. Se fosse pra dar uma nota 4,5, sem dúvida. 4,5 estrelinhas pra você, Sr. Pondé. Porque, gente, é um livro assim... Eu falei por cima alguns tópicos que ele vai explicar ali. Por cima algumas coisas que eu achei legal trazer pra vocês. Mas leiam. Foi feito agora na quarentena. Então, assim, cara, ele escreveu um livro na quarentena. E eu só dormi. Mas, enfim. São reflexões mesmo que você vai parar e você vai pensar, caraca, real isso. Essa ansiedade não é minha, essa ansiedade é projetada em mim. Será que eu realmente sou ansioso? Ou é só uma fase que eu tô me exigindo demais pro futuro? Então, se você quer pensar, esse é o livro certo pra você pensar. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa resenha, se inscreve no canal que vai ter muito mais resenhas assim. Dá like, comenta aí, eu gostei, você é muito legal, Alana.